Você já ouviu falar do umbral, mas o que ele é de fato? Não o que dizem os livros, não o que o medo inventou, o que ele é de verdade. Imagine uma região feita de pensamentos, mas não qualquer pensamento. Os densos, os não resolvidos, os que ficaram presos no eco das emoções humanas. O umbral é isso, uma zona de transição entre mundos. Nem terra, nem céu. É como o corredor entre dois cômodos. Só que nesse corredor, tudo o que você deixou para trás toma forma. Ele não é um castigo, não é o inferno dos filmes. Não tem um trono, nem fogo, nem um diabo esperando. Ele é muito mais sofisticado e mais humano. Porque ele é feito daquilo que você carrega, aquilo que você evita sentir, aquilo que você esconde, mas nunca realmente esquece. Todo ódio contido, toda culpa não resolvida, toda raiva abafada. Tudo isso tem peso, e peso, no mundo sutil, vira matéria. Matéria psíquica. E essa matéria precisa ir para algum lugar. Ela não some. Ela se junta, se organiza, se molda em formas, ambientes, atmosferas, e assim nasce o umbral. Você não é mandado para lá. Você apenas afunda até ele quando se torna compatível com aquela frequência. Como alguém que, ao mergulhar em lama, não consegue mais flutuar. Mas não se engane. O umbral também tem beleza. Não é sempre sombrio. Há zonas cinzentas, outras vibrantes. Há cidades, caminhos, torres, pontes, casas em ruínas, escolas e fortalezas. Tudo isso moldado pelo pensamento coletivo dos espíritos humanos. É um mundo mental condensado. Há ruas, há zonas de comércio, há até festas, por incrível que pareça. Espíritos que ainda não perceberam que já morreram, ou que simplesmente se recusam a aceitar. Vivem como se ainda estivessem encarnados, repetindo os mesmos ciclos. Frequentando bares espirituais, usando roupas antigas, mantendo vícios. Alguns riem, zombam, ignoram o que está ao redor. Outros só vagam. E há os que sofrem. E esse sofrimento é real, pois no umbral a dor não vem de um corpo físico, vem de dentro, vem da mente sem controle, vem da alma intoxicada pelas próprias escolhas. Ali, o tempo se comporta de outro jeito. Minutos viram dias, horas viram séculos. Tudo depende da lucidez. Quanto mais confuso o espírito, mais lento é o tempo, mais denso, mais viscoso. Você sente sede, mas não há água. Sente fome, mas não há alimento. E quando há, é só ilusão. Como sonhar com um banquete e acordar com o estômago vazio? Alguns se arrastam por campos lamentosos, outros se perdem em desertos. Há aqueles que vivem em cidades em ruínas, cheias de névoa e prédios retorcidos. As construções no umbral não seguem regras físicas. São instáveis, mutáveis. Às vezes são só reflexo das memórias de quem está ali. Um hospital pode aparecer, mas vazio. Uma casa pode surgir, mas trancada. Tudo ali é símbolo. E por que tantos vão parar lá? Porque o umbral é o grande espelho. Ele mostra em forma e matéria tudo o que está mal resolvido dentro de você. Não por punição, mas por processo, por necessidade evolutiva. Você não pode evoluir carregando lixo, e o umbral é o lugar onde você encara esse lixo, onde você limpa, ou pelo menos começa a entender que precisa limpar. Há quem passe apenas brevemente por lá. Horas, dias,
Só o tempo necessário para a transição, para soltar a matéria, para aceitar o novo estado. Mas outros se agarram, se apegam às mágoas, aos ressentimentos, à dor, e aí ficam. Não porque alguém mandou, mas porque ainda acreditam que é ali que merecem estar. Mesmo assim, ninguém é esquecido. Equipes espirituais circulam essas regiões. Grupos treinados, guardas, curadores, socorristas do invisível. Eles não entram de qualquer jeito. Não podem. Porque o umbral é território de livre-arbítrio. Só se entra onde há permissão. E só se resgata quem deseja ser resgatado. Esse é o primeiro choque. No umbral, o grito não adianta. Mas o arrependimento, por menor que seja, abre portais. Uma simples prece, sussurrada de coração, pode ativar todo um processo de resgate. Mas não espere anjos com asas, nem luzes piscando. Os socorristas são firmes, diretos, sabem o que fazem. Muitos deles já passaram pelo umbral antes e agora voltam. Como quem volta ao campo de batalha. Não por obrigação, mas por compaixão. Eles chegam às vezes com roupas pesadas, capuzes, luzes pequenas nas mãos e olhares que atravessam. Porque eles não veem só a dor, veem o que há por trás dela. E quando encontram alguém pronto, a travessia começa. Não é mágica, é lenta, dói, mas é real. O espírito resgatado é levado para postos de atendimento, espécies de hospitais espirituais. Dentro do próprio umbral, há zonas de recuperação, pontos de refúgio cercados por campos de proteção energética. Ali o espírito dorme e sonha. Sonha com tudo o que viveu, com tudo o que causou, e começa a digerir. É o início da cura. Não há julgamento, mas há responsabilidade. E há uma pergunta que sempre chega: você está pronto para seguir? Alguns dizem sim, outros não conseguem. Preferem voltar. Voltar para o que conhecem, para o caos familiar, para a dor, que pelo menos é conhecida. E tudo bem, cada um tem o seu tempo. O umbral respeita o tempo de cada alma. Por mais estranho que pareça, ali existe uma ordem, uma lógica, um ciclo. E o mais surpreendente, o umbral está aqui, agora, à nossa volta, sobreposto à Terra, como um segundo plano de existência. Cada emoção que você sente agora sintoniza com ele. Cada pensamento negativo te puxa para baixo. Cada apego, cada egoísmo, cada vício é uma âncora. E cada gesto de compaixão, de lucidez, de amor, é um impulso para cima. Por isso, não pense que o umbral é um lugar para onde você vai. Ele é um estado que você já experimenta sem perceber. É como um campo vibracional. Você flutua ou afunda dependendo da sua frequência interna. O planeta todo está imerso nisso. A crosta terrestre é o limite inferior. Mas a maioria das cidades grandes está afundada em zonas densas. Não é coincidência o cansaço, a ansiedade, a violência. Vivemos na beira do umbral e às vezes ultrapassamos. Durante o sono, durante a raiva, durante um luto ou uma crise emocional. Cruzamos sem notar. Acordamos pesados, com imagens estranhas, com angústias que não sabemos explicar. Talvez você tenha visitado o umbral sem saber. Talvez tenha sentido a densidade, a paralisia, a confusão, a falta de chão. Mas agora você sabe. E saber muda tudo. Você já esteve lá, mesmo sem lembrar.
mesmo sem acreditar, mesmo sem aceitar. Porque o umbral não depende da sua crença. Ele responde à sua vibração. Ele é como uma cidade invisível sobreposta à nossa. Uma camada psíquica onde se acumulam todas as dores não curadas da humanidade. E essa cidade está sempre ativa, sempre pulsando, cheia de vozes que não sabem que estão mortas, cheia de histórias inacabadas, cheia de gente. Alguns passam por ela como sombras, outros se fixam ali, construindo versões distorcidas da vida. Repetem hábitos antigos, montam bares, criam gangues, imitam cargos e hierarquias. Vivem como se ainda estivessem vivos, mas tudo é feito de ilusão mental. Não há sol, mas há luzes, pequenas, fragmentadas, opacas. Luzes que brotam de consciências que tentam se lembrar quem são. Consciências que ainda carregam alguma centelha, alguma verdade. Essas são as mais visadas, porque no umbral também há domínio, controle, disputa, territórios comandados por espíritos que ainda se julgam superiores. Eles constroem fortalezas, imitam governos, estabelecem leis e punem. É o reflexo direto da mente humana, só que sem filtro. Tudo que é oculto no mundo físico se revela ali. Tudo que é controlado por normas aqui, escapa lá. É por isso que o umbral assusta tanto. Ele é a nudez da alma, sem máscaras, sem maquiagem social. Alguns espíritos têm aparência deformada, não porque sofreram acidentes, mas porque a mente, quando distorcida, distorce também a forma sutil. Raiva, ganância, obsessão, tudo isso molda o corpo astral. E o corpo astral molda o ambiente. É uma cadeia infinita. Há regiões ali em que o ar é tão pesado que mal se respira. Outras em que não há som, ou em que tudo parece ecoar como gritos abafados. Cidades inteiras flutuam sobre o vazio, ou se afundam em lamas psíquicas. E todas elas foram criadas pela humanidade. Ainda assim, não há castigo. O umbral não é uma prisão. É um campo de aprendizado. É onde a alma, ao tocar o fundo, pode decidir subir. É onde o espírito, ao ver seu reflexo mais feio, pode desejar se transformar. Mas o caminho não é fácil. Não basta desejar sair. É preciso entender por que chegou até ali. É preciso rever cada passo e aceitar. Aceitar que ninguém foi culpado, que ninguém levou você até lá, que tudo foi consequência. Essa é a chave. Porque o umbral não pode ser vencido com negação. A negação só te afunda mais, só te prende mais. E é por isso que muitos ficam tanto tempo. Porque ainda culpam, ainda terceirizam, ainda se recusam a ver o que fizeram, a quem feriram, ou que permitiram que acontecesse por omissão. Há espíritos que se arrastam por décadas, outros que permanecem imóveis, sentados, em silêncio, sem saber o que esperar. Há gritos, mas há também silêncios profundos, tão profundos que se tornam ensurdecedores. Alguns sonham, outros apenas repetem, vagam em ciclos mentais, revivem os últimos momentos de vida, o acidente, o assassinato, a traição, a overdose. Tudo se repete em loop, como se a alma não conseguisse sair dali. Porque não consegue, não sozinha. É aqui que entram os resgatadores, espíritos preparados para lidar com densidade, com dor, com desespero, com confusão. Eles não têm pressa, sabem que não é uma missão de salvamento,
É uma missão de presença, de lembrar ao outro que ele existe, que ele ainda é alma, que ele ainda é luz, mesmo coberto de lama. Alguns desses resgatadores são chamados de guardiões. São como soldados do plano astral, firmes, discretos, determinados a proteger e a manter a ordem mínima naquele caos vibracional. Outros são médicos espirituais, ou instrutores, ou antigos moradores do umbral que conseguiram se libertar e agora voltam para ajudar. Porque ninguém conhece melhor a escuridão do que quem já andou por ela. E eles se conectam ao espírito pela intenção. Sentem o primeiro sinal de arrependimento, a mínima vibração de dúvida, e então chegam. Às vezes surgem nos sonhos, outras vezes aparecem como silhuetas, ou vozes, ou um calor de repente no meio do frio astral. E quando conseguem se aproximar, oferecem a travessia. Mas nem todos aceitam. Alguns fogem, outros atacam, outros apenas choram. E está tudo certo, porque ali o tempo é diferente. O que importa é plantar a semente. Cada visita deixa um traço, cada palavra dita reverbera. E pode ser que dias ou décadas depois, aquele espírito finalmente diga: chega. E aí sim, o caminho se abre. Há postos de atendimento espalhados pelas zonas limotrófes do umbral. Postos mantidos por colônias espirituais mais elevadas. Ali, os recém-resgatados passam por um tipo de triagem. São banhados em energia, têm as memórias suavizadas. São tratados com silêncio, não com palavras, mas com frequência. A vibração do ambiente cura, lentamente. Ali, o espírito aprende a respirar de novo, a pensar com clareza, a lembrar quem é. E de a pouco, volta a caminhar. Mas essa jornada não é linear. Muitos voltam para o umbral, por vontade, por vício, por laços afetivos com outros espíritos ainda presos. É o chamado da dor conhecida. E muitos cedem, mas sempre há retorno, sempre há novas tentativas. E cada uma leva um pouco mais de luz. Há também quem volte por missão, espíritos que já não precisam mais passar por isso, mas que se voluntariam. Eles mergulham no umbral com consciência. Sabem onde pisam, sabem o que enfrentam. E fazem isso por amor. Não amor romântico, mas o amor que entende que nenhum ser deve ser deixado para trás, que todos merecem ser vistos, mesmo os mais difíceis, mesmo os que se perderam demais. Esses são os verdadeiros construtores da regeneração. Porque não é um planeta que se regenera, são as consciências, uma a uma, à medida que se lembram de quem são e de onde vieram. Essa lembrança é a chave. Ela dissolve os muros do umbral. Ela abre as janelas. Ela permite o primeiro suspiro real. E a partir daí, tudo muda. Tudo muda, mas não de uma vez. A alma recém-desperta ainda carrega os ecos da dor. Ainda tropeça nas próprias lembranças. Ainda tenta entender o que é sonho e o que é verdade. O umbral não some do nada. Ele se dissolve, camada por camada, como névoa se afastando da estrada. E mesmo à distância, ele continua existindo, à espreita. Não como ameaça, mas como possibilidade. Como um lugar onde você pode cair de novo, se esquecer de si mesmo. Porque a queda é sempre interna e o retorno também. É por isso que o trabalho com o umbral nunca acaba, nem para quem foi resgatado, nem para quem resgata. Ele está sempre ali, como uma escola sem muros, como um espelho do que a humanidade ainda se recusa a curar. Você pode sair do umbral, mas só se liberta mesmo dele quando para de alimentá-lo.
quando para de sustentar aquilo que lhe deu forma. Raiva, vício, orgulho, auto-engano. O umbral é mantido por esses fios invisíveis. E não são fios dos outros, são seus, são nossos. A maioria das pessoas vive com um pé lá e outro aqui. Durante o sono, muitas cruzam para regiões densas sem nem perceber. Acordam pesadas, com dores que não sabem explicar, com impressões de estar sendo observado, desconforto em multidões, lembranças fragmentadas de lugares que você nunca esteve, mas que te parecem estranhamente familiares. Não são alucinações, são pistas, fragmentos de incursões astrais, momentos em que sua consciência se afastou do corpo e mergulhou além da crosta, além do plano físico, e tocou as zonas limítrofes, as zonas onde o umbral começa. E você volta com rastros disso, com imagens, com emoções, com perguntas, com silêncios que não fazem sentido, mas tudo faz sentido. Você só precisa lembrar: o umbral é real e é mental. Por isso, seu maior escudo contra ele é a lucidez, a clareza, a presença, a autoobservação. Não se trata de vibrar alto o tempo todo como se fosse uma competição espiritual. Não é sobre se tornar intocável. É sobre ser honesto consigo, reconhecer suas sombras, cuidar delas. Não fugir, não reprimir, mas transformar. Cada emoção acolhida com responsabilidade é um degrau acima. Cada atitude consciente é um raio de luz que afasta a névoa. E o mundo precisa disso, porque o umbral cresce com a ignorância coletiva, com o egoísmo, com o consumo desenfreado, com a violência justificada, com o orgulho travestido de opinião. Ele cresce quando ninguém quer se olhar, quando todos apontam para fora e ninguém encara o dentro. Mas há uma resistência silenciosa. Gente que acorda e começa a lembrar. Gente que pergunta, que sente, que busca. Esses são os pilares da mudança. São as velas acesas na escuridão. E cada um deles, ao cuidar da própria vibração, ao se tornar um ser mais consciente, ajuda a dissolver o umbral um pouco mais. Porque ele não é eterno. Nada que é mental precisa ser eterno. Ele só existe enquanto for necessário, enquanto ainda for útil como espelho, como ferramenta de avistamento. E quando não for mais, ele desaparece, simplesmente assim, como um sonho ruim que se esgota. Mas esse dia ainda está longe, porque a humanidade ainda dorme, ainda se distrai com ilusões, ainda prefere o conflito à escuta, ainda resiste à responsabilidade. E o umbral continua sendo o lugar para onde se vai, quando tudo isso transborda, não como punição, mas como consequência. E às vezes, como cura, porque há aprendizados ali que não poderiam ser ensinados em nenhum outro lugar. Há transformações que só acontecem depois da queda. Há almas que só despertam quando não resta mais chão. E, quando isso acontece, o umbral deixa de ser prisão e se torna passagem. Um corredor entre quem você foi e quem pode vir a ser. Mas só se você quiser, só se você permitir. E isso vale para agora também. Porque todos nós temos nosso pequeno umbral interno, aquela zona onde empurramos para baixo o que não queremos ver. Os ressentimentos, as raivas antigas, as feridas nunca cicatrizadas, a vergonha, o medo, o orgulho. A pergunta é: quanto tempo mais você vai deixar isso ali?
quanto tempo mais você vai sustentar esse peso? Porque tudo isso, mesmo escondido, continua criando, continua vibrando, continua construindo o ambiente ao seu redor. E se você não olhar, ele toma forma na sua vida, nos seus sonhos, nos seus sintomas, nos seus encontros, nos seus pensamentos mais íntimos. E então você se pergunta, por que tudo pesa tanto? Por que tudo parece sempre difícil? Por que tanta repetição? A resposta pode estar no seu umbral, ou no que você ainda não teve coragem de encarar dentro dele. Mas não se trata de culpa, se trata de escolha, de processo, de evolução. Você não precisa ser perfeito, só precisa estar disposto a subir, a emergir, a se lembrar. Porque a lembrança é sempre o início da libertação. A lembrança é sempre o início da libertação. Porque ninguém é um prisioneiro real no umbral. A prisão é de dentro. É construída pelas ideias que você alimenta, pelas dores que você se recusa a curar, pelos pactos silenciosos que você mantém com as próprias sombras. E é por isso que ele continua existindo. Não porque alguém deseja seu sofrimento, mas porque você ainda não decidiu sair. Mas sair não é fugir. Sair é olhar, é aceitar, é atravessar cada camada da sua densidade com presença. O umbral é um mundo que nasce quando você desiste de si. Mas ele também é um mundo que pode ser dissolvido quando você volta para si. Ele não é o fim, é a dobra, é a curva antes do próximo nível. Alguns espíritos, ao deixarem o umbral, contam que tiveram visões de campos abertos, de luzes vibrando ao longe, de melodias que não vêm do som, mas da alma. E dizem que entenderam tudo, mas não com a mente, com o ser inteiro. Porque ali, naquele limiar entre a dor e o despertar, existe uma sabedoria que não se lê em livro nenhum. Uma sabedoria que só nasce quando você sangra por dentro e decide cicatrizar com consciência. É por isso que tantos mestres, encarnados ou não, dizem que a verdadeira luz se acende no escuro. Não a luz do palco, mas a luz do ser, a que não precisa provar nada, a que apenas irradia. E se você chegou até aqui, ouvindo, sentindo, refletindo, talvez já tenha acendido uma vela dentro do seu próprio umbral. Talvez esteja lembrando, não só do que aprendeu, mas do que sempre soube. Porque você veio de um lugar onde o umbral não existe e vai voltar para lá. Mas agora, com memória, com bagagem, com experiência. E talvez um dia volte a essas regiões densas não como prisioneiro, mas como farol. Sim, há quem escolha voltar. Há quem, mesmo livre, mergulhe de novo nas zonas escuras para acender luzes onde ninguém mais tem coragem de ir. Esses são os verdadeiros trabalhadores invisíveis. Não usam uniforme, não pedem aplauso, mas mudam tudo ao redor, só com a presença, só com a vibração, só com o silêncio lúcido de quem sabe onde está e por quê. Talvez você seja um deles. Talvez já esteja sendo treinado mesmo sem saber. Talvez suas noites confusas, seus sonhos carregados, seus vazios inexplicáveis sejam na verdade aulas, ensaios, chamados. Porque a transição do planeta está em curso e com ela o umbral também se agita. Fronteiras se mexem, portais se abrem, antigas fortalezas se racham e almas antigas começam a se reunir. Gente como você, que sente que tem algo a fazer, mas ainda não sabe o quê. Que tem saudade de um lugar que nunca viu. Que chora em silêncio quando ouve certas palavras. Que treme quando vê certas imagens.
Porque lembra. Lembra do que veio fazer. Lembra que não veio só para viver uma vida comum. Veio para entender, para atravessar e talvez para guiar. O umbral não precisa ser temido, precisa ser compreendido. Não se trata de obsessores, monstros ou castigos eternos. Se trata de partes de nós que ainda não foram vistas com amor. Partes que precisam ser integradas, com firmeza, com coragem, com compaixão. O verdadeiro exorcismo é o da consciência. É quando você deixa de rejeitar sua sombra e começa a ensinar a ela o caminho de casa. E isso não acontece de uma vez. É um caminho, cheio de tropeços, cheio de recaídas, mas também cheio de pequenas vitórias invisíveis. Como o dia em que você se segura antes de reagir com raiva, como a noite em que você chora, mas não se julga, como um instante em que você percebe que pode escolher diferente e escolhe. Esses são os tijolos da ponte que te tira do umbral. Não há técnica secreta, não há salto. A presença, a disciplina emocional, a verdade. Porque o umbral não é um lugar distante. Ele começa exatamente onde a sua mentira interior começa. E termina quando você decide ser quem realmente é. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que doa, mesmo que leve tempo. Você não está só, nunca esteve. Mas precisa dar o primeiro passo, precisa fazer silêncio, precisa ouvir. Porque a voz te chamando de volta. E não são vozes externas, são memórias suas, de quando ainda sabia voar, de quando ainda sabia que era luz, de quando ainda lembrava o caminho. Esse caminho nunca esteve fechado, apenas coberto. Mas agora você já pode enxergá-lo. Talvez não com os olhos, mas com algo mais profundo. E se você puder sentir isso, mesmo que por um segundo, então o umbral já não tem mais tanto poder sobre você. Porque você entendeu, ele não é o fim. É só o eco distorcido de um mundo que precisa mudar. E essa mudança começa aqui, em você. Talvez o umbral seja isso, o lado avesso da existência, onde tudo o que foi escondido ganha forma, mas também onde tudo pode ser redimido. Onde toda dor, por mais densa que seja, pode virar sabedoria. E onde toda alma, mesmo a mais perdida, pode voltar a brilhar. Se quiser, se decidir, se lembrar.